Amém. Graças a Deus. Senhor, nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais do Senhor. Fala conosco nessa noite, ó Deus. Fala conosco poderosamente. Faz-nos entender aquilo que precisamos entender para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor, irmã. Nós estamos iniciando um ciclo, uma fase aqui de ensino a respeito da igreja. Então nós estamos hoje, semana passada nós tivemos aqui um culto de abertura, desse tema com o reverendo Joel, e a partir de hoje eu quero conversar com você sobre esse assunto. Você vai ver que não será uma série de sermões, e sim uma série de estudos. Nós vamos trazer aqui para o nosso pensamento, para a nossa reflexão, um assunto que é de suma, extrema importância para a gente. Eu lembro de uma imagem, talvez você tenha visto também essa imagem. Essa imagem foi de um corredor. Ele estava terminando uma maratona, e não sei se era exatamente uma maratona, era uma corrida de longa distância. E o que acontece? Quase chegando na reta final, ele errou o percurso. Sabe o que é errar o percurso numa corrida? Porque você só é considerado vitorioso, ou você só se considera que você terminou a corrida se você fizer o percurso exatamente como está proposto. E aquele corredor errou, ou seja, ele não somente ia perder a vitória, porque ele estava ganhando, ele estava em primeiro lugar. Então ele não tinha referência de alguém à frente dele, e ele se confundiu com os cones lá, e ele entrou por um lugar que não era o percurso. O que acontece? Um corredor que vinha atrás dele percebeu e sinalizou para ele, e foi até ele e reencaminhou ele para o percurso, e ele venceu. Alguém perguntou para ele, para o segundo lugar: por que você não aproveitou e ganhou? E ele disse assim: porque ele já ia ganhar. Eu achei interessante aqui a questão do percurso, porque não adianta só correr, irmão. Nós precisamos correr conforme as regras. Nós temos que correr o percurso que é traçado para nós corrermos. E essa reflexão é a respeito da igreja. Já alguns encontros nossos que eu tenho falado, outros irmãos também aqui, a respeito de uma igreja excelente. E quem sabe você, ouvindo esse assunto, possa pensar assim: mas esse negócio de saber quais são as marcas de uma igreja excelente ou de uma igreja saudável, como é o início da nossa conversa hoje, isso não seria assunto para a liderança da igreja? Isso não é uma coisa assim, eu aqui como membro da igreja, talvez você possa pensar: não sou líder da igreja, não sou um presbítero, não sou um líder da igreja, não sou um diácono, não sou um professor da escola bíblica, não sou nem um líder do pequeno grupo, eu sou um membro da igreja. Será que eu preciso saber dessas coisas? Irmãos, eu respondo isso para vocês com a palavra de Deus. Quando os apóstolos sabiam de um problema na igreja, em alguma das igrejas, eles escreviam cartas para a liderança, ou eles escreviam cartas para toda a igreja? As cartas eram apenas para o pastor da igreja ler? Ou eram cartas para a leitura de toda a igreja, que inclusive nós lemos até hoje? Se você pegar as cartas, por exemplo, de Corinto, para a igreja de Corinto, você vê quantos problemas haviam naquela igreja, e não foram tratados somente com a liderança, foi tratado com toda a igreja, com todo o corpo. Então essa questão sobre uma igreja saudável ou uma igreja excelente, ela é uma questão sua, porque você é a igreja, não é mesmo? Se você é a igreja,
Veja que há uma diferença entre frequentar algum lugar. Tem pessoas que frequentam um lugar e dizem: eu sou daquela igreja. Frequentar a igreja não significa que você seja igreja. Mas você que tem consciência que entregou sua vida a Jesus Cristo, você que se tornou então corpo de Cristo, você é a igreja. E aí você precisa se interessar por esse assunto. E eu preciso falar algumas coisas, dá vontade até de descer aí, irmão, para chegar mais pertinho de você. Isso que eu vou dizer para você aqui, eu queria ter uma conversa com cada um de vocês. Eu queria sentar só eu e você, assim, um olho no olho, para dizer e para conversar com você sobre o que eu vou dizer aqui agora. Mas é o que é possível, eu chegar aqui e dizer: irmão, olha para mim, olha, acompanhe o raciocínio que eu vou fazer aqui agora, porque ao final desse raciocínio nós precisamos questionar que tipo de igreja nós somos. Eu levantei esse assunto aqui especialmente porque nós estamos aí em contagem regressiva para fazer nosso aniversário de 50 anos. E no dia que a gente fizer 50 anos, irmão, porque eu também estou para fazer 50 anos, eu acho que essas datas redondas sempre tem mais festa, né? Deus abençoe que acabe a pandemia aí para a gente poder fazer festa. Tem muito tempo que a gente não faz festa, né, irmãos? Mas eu desejo, nos meus 50 anos, comemorar de alguma forma. Mas nos nossos 50 anos como igreja, nós queremos comemorar, tá certo? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer bolo, a gente vai fazer evento. Alguém vai dizer: pastor, a gente ensaiou aqui uma música especial para a gente cantar. Outro vai dizer: pastor, a gente quer fazer um teatro. Outro vai dizer: não, pastor, eu quero fazer isso ou aquilo, quero celebrar os 50 anos. Mas, irmão, você só pode celebrar. Imagina aquele corredor que perdeu o rumo no percurso, e aí passou todo mundo lá, e depois ele queira subir no pódio. Ele tem direito de subir no pódio se ele não fez o percurso? Não tem. Também nós não teremos a comemorar se nós não formos de verdade a igreja excelente que Cristo deseja que nós sejamos. Porque se nós não somos a igreja que Cristo deseja, irmãos, nós não precisamos celebrar, nós precisamos começar a chorar, nós precisamos começar a nos ajoelhar, nós precisamos começar a clamar a Deus misericórdia, porque nós só celebramos aquilo que é bom. Aquilo que não é bom a gente não celebra, a gente enfrenta, não é mesmo? Por mais que nós enfrentemos as dificuldades de cabeça erguida, porque nós cremos na ação de Deus, mas nós sabemos diferenciar o que é dificuldade de bênção. E eu quero que você, como membro da igreja, pense o quanto a nossa igreja é ou não é uma bênção, o quanto a nossa igreja é ou não é saudável, o quanto que a nossa igreja é ou não é excelente. E aí eu preciso falar de Jesus para você. Irmãos, Hebreus capítulo 1, verso 3 em diante, diz o seguinte, falando de Jesus. Hebreus 1, 3. Irmão, fica espertinho aí, ó. Vamos exercitar esse negócio aí, né? Falou o versículo, vai lá, porque aqui são muitos versículos, né? Quando estamos pregando aqui no domingo, geralmente é um texto longo e você fica com ele aberto ali o tempo todo, mas fica espertinho aí. Se você vê que você não vai dar conta, então preste atenção, tá? Eu sou devagar aqui, pastor, para achar, então preste atenção e depois você pode me pedir uma cópia, que eu te dou uma cópia aqui da mensagem. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 3, falando de Jesus, diz assim: Ele, Jesus, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Veja que ser aí está com letra maiúscula. Ele é a expressão exata do ser de Deus, do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Irmãos, essa é a revelação pessoal de Deus em Jesus Cristo.
Jesus Cristo é a perfeita revelação de Deus homem. Quando as pessoas viram Jesus, eles tiveram essa impressão, essa que a palavra diz, era isso que eles viram. Eles viram aquele que é a exata expressão do ser de Deus. Um dia, de tanto Jesus falar do Pai, o Filipe, seu discípulo, disse: Mestre, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. A gente não precisa de mais nada. Se o Senhor mostrar esse Pai maravilhoso, então para nós fechou, completou a carreira. A resposta de Jesus foi: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você me faz essa pergunta? Como é que você me faz esse pedido? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Porque Jesus ele é a exata expressão de Deus homem. E por que isso era importante? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E o desejo de Deus ao nos criar é que nós, apesar de sermos homens, não somos deuses, fôssemos semelhantes a Ele. Nós perdemos esse caminho lá no Jardim do Éden, e quando olhamos para Jesus, nós vimos o modelo. É assim que é alguém que agrada a Deus, é assim que se agrada a Deus. Jesus, gerado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, agindo pelo poder do Espírito Santo, a própria palavra de Deus encarnada, porque tudo aquilo que ele dizia, ele era o próprio Deus encarnado, a manifestação de Deus, essa glória toda. Muito bem, e aí, quando nós dizemos: eu sou igreja, a gente olha assim para Jesus e fala assim, quando eu digo assim, igreja sou eu penso em Jesus, porque como igreja eu tenho que ser como Jesus, como igreja pessoa, eu tenho que ser como Jesus. Mas Deus, irmãos, Ele não se manifestou apenas, e não se manifesta apenas em Jesus Cristo. Veja que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Ou seja, Deus é três e é um ao mesmo tempo. Então, eu vou falar uma palavra aqui que pode parecer assim um pouco estranho, meio que uma redução do que é Deus. É ilustrativo o que eu vou dizer aqui, irmãos. Deus é comunidade. Se fossem dois, era uma dupla. Três em um, comunidade. Ali a diversidade é mais do que um, é mais do que dois, são três. E Deus então tem uma expressão que o indivíduo não revela. Apenas o Pai não revela tudo a respeito de Deus. Apenas Jesus não revela tudo a respeito de Deus. Apenas o Espírito não revela tudo a respeito de Deus. Apesar de que Pai é Deus plenamente, Jesus é Deus plenamente, o Espírito é Deus plenamente. Isso aí é o mistério da Trindade. Acontece que Deus tem uma dimensão em que Ele se revela como comunidade, e Ele se expressa através de nós. Veja que individualmente, assim como em Jesus, Ele quer se expressar através de você individualmente. Mas essa expressão de Deus, comunidade, ela se expressa através da igreja. Deus se expressa através da igreja. Há uma dimensão em que o mundo conhece a Deus que não pode ser visto no indivíduo, porque senão Jesus não tinha inaugurado a igreja. Ele tinha deixado que cada um fosse crente à sua maneira, na sua casa, na sua vida comum. Mas Ele diz que não é assim. Ele organiza a igreja, Ele funda a igreja, Ele edifica a igreja, e essa igreja que Jesus edifica é aquela que o inferno não prevalece contra ela. Então, irmãos, vejam uma palavra aqui em Efésios capítulo 5, 31, para eu explicar melhor essa questão da igreja como uma expressão de Deus, e falando da unidade da igreja com Deus. Veja o que diz Efésios 5, 31. Diz o seguinte: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a quem? A Cristo e a igreja. Veja que
o apóstolo está tratando aqui em Efésios de assuntos familiares, relacionamentos familiares. Se você pega ali capítulo 5, 6, o assunto ali é família, e Deus está falando de como é que as coisas se dão. Veja que aqui falando da unidade entre homem e mulher, ele dá um assunto família, mas ele diz o seguinte: olha, mas Deus fez o casamento como uma ilustração, isso é um mistério a respeito de Cristo e da igreja. Irmão, somente o casamento é o relacionamento onde dois se tornam um. E essa unidade da igreja com Cristo, ela é algo de especial da parte de Deus. Essa ilustração, essa é a ilustração, né? Essa maravilhosa revelação de Deus que Ele faz através da sua igreja. Continua caminhando comigo aqui e vamos entender esse assunto. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. Então, a primeira coisa que nós estamos deixando claro aqui é que nós não podemos negligenciar a comunidade, nós não podemos negligenciar a importância da igreja como corpo. Você recebe a Cristo, alguns dizem aceita a Cristo, alguns dizem é salvo por Cristo. O seu encontro com Cristo é pessoal, mas você não vive a sua vida cristã de forma individual. Não é assim que a palavra ensina, porque há um propósito mais profundo do que o individual. Não existe igreja no eu sozinho. Se você não se importa com a relação com os irmãos, se você não se importa com o que nós fazemos como corpo coletivo, então você está negligenciando uma parte importantíssima, como se você cortasse assim a metade daquilo que Deus quer revelar, porque Ele revela através da igreja. Jesus disse assim: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ora, se não tiver um e outro, não tem amor, não tem testemunho. O testemunho ele se dá através da unidade da igreja. Então nós não podemos deixar de ver esse aspecto. E eu estou falando isso, irmãos, por quê? Porque há muitas pessoas que congregam conosco, mas que não entenderam ainda essa dimensão. Ao longo dos anos, vocês viram aqui, e já, esse é o 11º ano, eu acredito que eu estou pastoreando aqui como pastor titular, e nós vimos passar aqui, talvez, mais de uma centena, ou 2 centenas aqui, de pessoas, que chegaram a ser batizados aqui. Você se lembra de quantas festas de batismo nós tivemos aqui nos últimos anos? Quem aí se lembra? Festas de batismo com 20, 30 pessoas aqui de uma vez. Acontece que muitas dessas pessoas que foram batizadas, mesmo que elas tivessem ouvido todo o ensino, mesmo que elas tivessem dito sim quando perguntadas, elas não entenderam o que significa ser igreja. De modo que, talvez se você for lá na casa dela, talvez tenha 1 ano, 2 anos que ela não vem aqui, se você perguntar lá para ela, chegar alguém lá e falar assim: ô, tudo bem? Você tem alguma religião? Tem. Você é membro de alguma igreja? Sou membro lá daquela nova igreja lá. Se ela vier aqui, nem no hall de membro o nome dela está mais. Porque passou-se o tempo, ela desapareceu, e chega um dia que os presbíteros olham e falam assim: olha, pela ausência dessa pessoa, nós vamos retirar o nome dela do hall de membros. Por que isso aconteceu? Porque a pessoa não tem a dimensão da importância do que nós fazemos juntos, do compromisso que nós temos uns com os outros. Então, nós precisamos, irmãos, entender isso, para que a gente possa primeiro entender que a igreja sou eu, sim, mas a igreja não sou eu sozinho. A igreja somos nós. Nós somos igreja. Eu não sou igreja sozinho, porque se eu for igreja sozinho, eu sou um desobediente, e como um desobediente eu não estou seguindo a Jesus, porque se eu digo a Jesus que tem certas coisas que Ele manda fazer que eu não vou fazer,
então eu não estou seguindo a Cristo como Ele deseja. Agora, nós precisamos então, nessa pergunta que nós fazemos, então nós precisamos saber o que é essa igreja excelente. Nós precisamos saber que nós não somos os primeiros a fazer essas perguntas. Quando nós perguntamos o que é uma igreja saudável, o que é uma igreja excelente, nós temos que saber de onde nós vamos tirar os critérios para nós podermos saber qual é o percurso. Lembra? A palavra de Deus, ela vai marcar esse percurso. É a palavra de Deus que vai dizer se nós somos igreja ou não somos igreja. Há muita coisa por aí que é tida como igreja. Nós precisamos ter noção se de fato é. Veja que lá no ano 381, nós estamos em 2021, né? No ano 381, se reuniu um concílio de crentes ali para se perguntar o que faz uma igreja realmente ser igreja. E eles chegaram a uma conclusão de 4 palavras que são importantes para você caracterizar uma igreja. A primeira delas é que essa igreja é santa, ela é uma igreja una, é uma igreja santa, é uma igreja universal e ela é uma igreja apostólica. O que é uma igreja una? Uma igreja una é aquela igreja que é unida. E nessa unidade, estamos falando de uma igreja local. Nessa união da igreja, ela reflete a Trindade, ela reflete a unidade de Deus. O amor que essa igreja pratica é o amor de Deus. 1 Coríntios 1,10 diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Por quê? 1 Coríntios 10,17 diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos somos participantes do único pão. Então a igreja verdadeira, ela luta diligentemente pela unidade. O crente, ele luta para manter a unidade, ele perde para ganhar, ele aceita aquele que é mais fraco, às vezes até levar uma vantagem contra ele, para não desfazer a unidade. Ele dá suporte àquele que não entendeu, aquele que é mais fraco na fé. A igreja é una, ela é unida, e isso vem da ação de Deus em nós. Se o Espírito de Deus age na nossa vida, irmãos, então nós deixamos de lado as nossas diferenças, para que nós possamos agir em uma só direção. Quantas igrejas têm perdido por causa da formação de partidos dentro da igreja? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Isso não é coisa nova. Então a igreja que ela é verdadeira, ela é uma igreja unida. Ela também é uma igreja santa, porque Deus é santo. Você vai ver Levítico 27 dizer: portanto santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Isso é Deus se revelando ao povo de Israel lá, na formação do povo que nós estamos estudando. Agora ele diz também em Hebreus capítulo 12, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a igreja busca santidade, a igreja procura ser santa. Esse foi o conceito que os irmãos lá no século IV estavam unidos em dizer. Também a igreja é universal. A palavra na época usada é católica. Católico significa universal. Só que hoje a gente está com 2 problemas, né? Se a gente falar católico, você entende uma coisa. Se a gente falar universal, você entende outra coisa. Mas é universal no sentido, irmão, de que Deus não tem várias igrejas. Deus só tem uma igreja. Não importa a placa que está aí do lado de fora. Deus conhece os que são seus. No meio de muitas igrejas pelo mundo afora,
Deus tem a sua igreja, uma igreja invisível para nós, mas visível para Deus. De modo que essa igreja é composta daquelas pessoas que fazem de verdade a vontade de Deus, praticam a vontade de Deus. 1 Coríntios 1:2 diz o seguinte, endereçando a carta aos Coríntios: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos unidade com a igreja do Senhor Jesus lá no Japão, com a igreja lá na Índia, com a igreja na Coreia, com a igreja em todos os lugares. Pelo Espírito de Deus, nós estamos unidos no mesmo Espírito. Então essa é uma característica. Agora, a última característica que aqueles irmãos lá do século IV colocaram é que essa igreja, ela é verdadeira quando ela é apostólica, ou seja, quando ela está baseada no ensino dos apóstolos. Então essa é uma igreja bíblica. A orientação dessa igreja é absolutamente bíblica. Gálatas 1:8 diz, veja o que o apóstolo Paulo falou, irmãos. Ele diz assim: mas ainda que nós, o apóstolo Paulo falou assim, mesmo que seja eu, ou um outro apóstolo, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, que significa maldito. Então assim, maldito qualquer um que tentar criar um outro evangelho a partir do nome de Jesus, a partir da obra de Jesus. Ele diz, pode ser eu, se eu ficar doido. Ele está dizendo, se eu ficar doido, irmão, e começar a falar diferente, você saiba que não é para aceitar. Maldito seja eu se falar um evangelho que não seja o evangelho de Cristo. Então a igreja, quando você diz que ela, a igreja é apostólica, significa que ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos, que ela é absolutamente fundamentada na palavra de Deus. Aí veio a reforma protestante, aí já lá no século XVI, e eles tornaram a perguntar o que é uma igreja verdadeira, porque na ocasião, por que teve a reforma protestante? Daqui a pouco eu vou falar. Mas eles chegaram à conclusão de duas coisas que era fundamental que a igreja tivesse para que ela pudesse ser considerada verdadeira. A primeira foi a pregação fiel da palavra de Deus. Pregação fiel da palavra de Deus. A segunda, a correta administração dos sacramentos, ceia do Senhor e batismo. Essas duas características era muito importante ressaltar na época. Por quê? Por que estava acontecendo a reforma protestante? Porque a igreja de então, que era uma só igreja, né? Igreja católica, ela havia abandonado a palavra de Deus, e ela havia torcido o significado dos sacramentos. Então ela dizia que o batismo salva, quando na verdade a palavra de Deus diz que o batismo é símbolo. Então, veja bem, se eu digo que o batismo salva, e eu tenho aqui a água para batizar você, eu começo a controlar você, porque só batiza quem eu deixo. A palavra de Deus, ela foi relegada, colocada de lado, e agora a palavra era da autoridade eclesiástica. Então eu falo o que eu quiser e eu tenho um meio de salvação na minha mão. Isso virou comércio. Foi a venda de indulgências, foi toda aquela problemada que aconteceu. E os reformadores disseram: olha, a igreja verdadeira, ela tem que pregar fielmente a palavra, fiel, não é abrir a palavra e ler um versículo e falar tudo que você pensa, e não falar o que a Bíblia está dizendo. E não é só ministrar os sacramentos, o batismo e a ceia, é ministrar eles corretamente, explicando o que eles são e não inventando. Muito bem, por que eu estou falando isso? Agora você vai entender, finalmente, irmão, dá glória a Deus aí, você vai entender agora por que eu estou falando todas essas coisas. Por que houve reforma protestante? Por que teve que reformar a igreja? Sabe o que aconteceu com a igreja ali, durante muitos anos, até chegar na reforma? O que aconteceu é o seguinte: a igreja
começou a substituir a palavra de Deus por outras coisas mais bonitas, mais legais, mais bacanas. Agora a igreja tinha pinturas lindas pelas paredes, era o recurso da época, irmão. Agora a igreja tinha corais. Agora a igreja tinha procissões. Agora ela tinha santos e aquilo tudo com uma coreografia maravilhosa. Agora ela tinha as rezas prontas, as missas prontas, tudo bonitinho. Não tinha todo mundo fazia bonitinho, estava tudo ensaiadinho, tudo certinho. Aí ficou linda, a igreja ficou linda, mas sumiu dali o ensino da palavra. E as pessoas começaram a ser ensinadas a repetir o que estava acontecendo ali. Mas por que você está falando tanto de história, irmão? Porque a história se repete. Quando você se pergunta o que é uma igreja excelente, hoje em dia as pessoas estão se perguntando, o que nós faríamos, irmão, uma igreja presbiteriana de Belo Horizonte ser uma igreja melhor? Que tal se a gente pintasse a nossa igreja de uma outra cor que fosse mais legal? E se a gente mudasse e colocássemos aqui mais equipamentos? E se nós tivéssemos mais investimento em som ou em multimídia? E se nós começássemos a fazer uma igreja mais moderna, com os cultos online mais interativos? E se nós fizéssemos isso ou aquilo? E se de repente a gente fizesse tanta coisa bacana? Não estou falando que isso não é bacana, não. A gente fizesse tanta coisa bacana que a gente se perdesse da própria pregação da palavra de Deus. Foi isso que aconteceu. Tinha tanta coisa e era tão fácil de imitar, remedar, que ser cristão era uma coisa que você podia aprender. Ora, ser cristão, irmãos, é um desafio. Se você é crente, você sabe o desafio que é ser cristão, porque é verdade, não é simplesmente você estar no lugar. Então, se você ia à missa, se você recebia o sacramento, se você fazia confissão, se você acompanhava, você tinha um santo de devoção, se você cumpria as regrinhas, você estava indo para o céu. E você não tinha um relacionamento verdadeiro com Deus, porque você não precisava, porque você precisava daquilo. Irmãos, cuidado, porque nós podemos começar a achar, a gente pode achar que a gente não faz essas coisas, mas a gente faz outras. Pode começar a achar que se a gente tiver isso ou aquilo, nós vamos ser uma igreja excelente. A questão é, onde ficam as considerações particulares? Lembra que eu perguntava aí nos vídeos, perguntei aqui, o que é uma igreja excelente para você? E aí eu instigava você, porque para muita gente, uma igreja excelente é uma igreja que oferece aquilo que eu quero, ela oferece o que eu preciso. Mas a igreja excelente, irmão, é você que é a igreja, você que tem que ser excelente. Nós somos igreja para Cristo. A igreja não é um supermercado que você vai quando está em promoção. A igreja você não é uma empresa que você escolhe para ser seu fornecedor. A igreja é aquilo que nós somos, e quando nós somos de Cristo, e nós estamos unidos em Cristo, e nós estamos com a palavra de Deus no centro. Por isso, lembra que o pastor Joel falou na semana passada? Irmãos, esse púlpito não está aqui por acaso, aqui no meio, ele está aqui para mostrar a você o que é importante, a palavra. Isso é, a igreja evangélica, ela não tem muita coisa com a arquitetura da igreja, não, mas com a palavra no centro tem. Você nunca vai chegar numa igreja evangélica que o púlpito fica no cantinho. Bom, não sei, né? Agora já é meio diferente. Agora, né, às vezes é uma mesinha que aparece na hora, o pregador vem, ele só vem com o tablet, e de repente vai sumindo aquela figura que é da palavra de Deus no centro. De repente ele cita Deus, mas não cita tanto a palavra, e de repente ele está num ambiente. Isso pode acontecer, tem igrejas tidas como evangélicas que tem essa coisa.
Mas não é a estética que vai mostrar. A igreja pode ser pintada de amarelo, de preto, de vermelho, de roxo, de branco. O que eu estou trazendo para vocês aqui, para a nossa reflexão, e eu quero conversar com você, eu quero que você se questione, é se nós somos uma igreja saudável, excelente, conforme Deus. Ao longo dos anos, muitas pessoas têm tentado responder a essa pergunta, o que é uma igreja excelente, e com boas intenções têm feito coisas terrivelmente erradas. Eu vou citar algumas para vocês. Lá pelo século XVIII, um filósofo chamado Schleiermacher, um alemão, ele começou a pensar que a igreja ela estava perdendo muitos membros, porque estava perdendo membros, pessoas intelectuais, e ele pensou que nós precisávamos ter uma visão mais racional da Bíblia, nós precisávamos vê-la de uma forma mais intelectual, de uma forma mais científica, eliminando algumas coisas que não condiziam com a nova mentalidade, a mentalidade mais moderna. Então, com o objetivo de que as pessoas não saíssem da igreja, surge aí a partir do pensamento dele e muitos outros, uma igreja chamada igreja liberal. Essa igreja que não acredita que Jesus fez milagres, nem acredita que ele seja filho de Deus mesmo, mas que ele seja um exemplo, e etc e tal. Isso então uma igreja com o objetivo de ser relevante, ser contextualizada, estar dentro do momento, das ciências e tudo, e é uma igreja que simplesmente se desvia de Deus. Então as boas intenções não significam que vai levar você a fazer alguma coisa que Deus deseja. Outras pessoas, e isso a gente vê aí, igrejas que têm o desejo de que alguém, o máximo possível de pessoas aceitem a Jesus como Salvador. Então a igreja é toda pensada o tempo todo para que as pessoas aceitem a Jesus como Salvador. Objetivo ruim? Não, objetivo maravilhoso. Objetivo maravilhoso. A questão é que a igreja é só isso, ou se alguém aceitou a Cristo, falou que aceitou Jesus, a vida dele realmente está resolvida? Esse é mesmo o alvo. Então, às vezes, querer corrigir problemas, irmãos, só nos leva a problemas piores, se nós não olharmos para a palavra de Deus. Eu estou convidando você a nós andarmos na palavra de Deus, para nós questionarmos, porque eu tenho certeza que você sonha ou pensa alguma coisa a respeito da sua igreja. Você deseja que a igreja seja uma igreja saudável. Estou certo ou errado? Você não deseja que a igreja possa ser uma igreja que agrade a Deus? Quando nós acreditamos que se nós fizermos isso, ou se nós fizermos aquilo, vai dar certo, a gente se esquece do que 1 Coríntios 3,6 diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O verso 7 diz: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Irmãos, se nós viéssemos aqui com um grande plano, que nós vamos fazer, sei lá o que, porque se a gente fizer isso, a igreja vai crescer, a igreja vai ser abençoada, você simplesmente vai aceitar? Ou você vai refletir biblicamente se esse caminho é realmente um caminho de Deus? Serve se eu chegar aqui para você e disser que a igreja A está fazendo isso e está crescendo, logo nós também temos que fazer A para a gente poder crescer? Você vai aceitar isso? Ou você vai se perguntar se A realmente agrada a Deus, antes de ser pragmático e falar: você está crescendo, é de Deus. Irmão, você está crescendo não significa que é de Deus, não. A gente consegue juntar multidão por muitos objetivos. Jesus muitas vezes xingou, mandou a multidão embora, porque diz: a intenção de vocês está errada. Vocês me honram com
mas o coração está longe de mim. Vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão, a barriguinha está cheia. Vocês não têm um desejo verdadeiro de servir o meu Pai. E dito e feito, quando Jesus começou a confrontar eles começaram a confrontar Jesus, mostraram a verdadeira natureza deles. Moisés nos deu pão, se você é o Messias, tem que dar pão para a gente também. Irmãos, o que é uma igreja saudável? Nós precisamos ser direcionados pela fidelidade e não pela aparência. Eu quero conversar isso com vocês, irmãos, sabe por quê? Porque não adianta eu pensar isso sozinho. Não adianta eu pensar isso e a liderança da igreja não pensar isso. Cada membro da igreja precisa entender o seu chamado, o seu papel, o seu lugar no corpo, a sua missão. Tem que entender quais são as credenciais que Deus dá para você. Tem que entender como Deus deseja agir através da sua igreja. Nós não temos que reinventar a roda, nós não temos que trazer algo novo, nós temos que pregar com fidelidade o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como Ele é, porque aquele que ultrapassa é maldito, como disse o apóstolo Paulo. Nós precisamos disso, irmãos. Agora, para encerrar, eu quero apenas citar algumas marcas, e ao longo da nossa caminhada nós vamos parar em cada uma delas para pensar: será que é isso que nós realmente fazemos na nossa igreja? Nós podemos nos criticar, irmãos? Não podemos, não devemos, mas o fiel da balança tem que ser a palavra de Deus. Primeira fase, eu estou falando primeira fase porque essas 9 marcas que eu vou citar agora, não é tudo que nós precisamos conversar sobre a nossa igreja, não é tudo que nós precisamos conversar sobre o nosso futuro, não é tudo que nós devemos conversar sobre como sermos uma igreja excelente, uma igreja que agrada a Deus, mas é assunto de ponta, assunto essencial. Primeira característica dessa igreja, dessas 9 marcas, que eu estou falando, a primeira fase não é tudo, mas essas 9 marcas, primeiro é uma pregação expositiva, é a pregação da palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não existe método para o crescimento da igreja aprovado por Deus que não seja a pregação clara da palavra de Deus, porque nenhum de nós converte ninguém, mas Deus usa a pregação da palavra correta, como ela é isso que Deus usa, a loucura da pregação, irmão, é isso. Na visão de Ezequiel, isso fala muito ao meu coração, porque eu olho o tempo todo, eu penso no caminho que nós estamos seguindo, aonde nós estamos chegando, onde nós estamos alcançando e o que nós estamos deixando de alcançar. E eu me vejo muito naquela visão de Ezequiel, em que ele olha para um vale de ossos secos, sequíssimos, e Deus diz: profetiza sobre esses ossos secos, Ezequiel. E Ezequiel profetizava, ou seja, ele falava a palavra de Deus. Profetizar é pregar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, irmão. Isso é profetizar. Profetizar não é te dizer o que vai acontecer amanhã, não. Isso é uma pequena parte da profecia. Profetizar, e nós profetizamos aqui o tempo todo, é dizer, é pregar a palavra de Deus, a palavra ordenada de Deus, no poder do Espírito Santo, como ela realmente é. E Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, o que esses ossos? Porque antes Deus perguntou: pode sair um exército disso aí? Ezequiel falou assim: só o Senhor que sabe. Tipo, eu acho que não, né? Mas Deus fala: profetiza. E ele profetizou, e veio
se formaram os tendões, e depois a carne, depois a pele, e de repente tinha um exército diante dele, mas aquele exército não tinha vida. Novamente, o profeta se dirige a Deus, e Deus diz a ele a mesma coisa. O que Deus diz para o profeta? Profetiza de novo, profetiza sobre eles. E ele continua profetizando, e então vem o Espírito naquele povo, e aí de fato tinha vida, e aí de fato se levanta um grande exército. Irmãos, eu creio na nossa igreja local, Nona Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, se levantando no poder de Deus, pela pregação da palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai entrar em nós, vai levantar você, vai fazer de você um exército poderoso, porque Deus nos chamou para isso, não foi para coisa menor. O Espírito Santo não nos foi dado como amostra grátis, um pouquinho só. Deus nos deu plenitude do Espírito Santo. Ele nos convoca de sejam cheios do Espírito Santo. Agora, para que é que esse outro seja cheio do Espírito Santo? Pergunta para Atos dos Apóstolos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e fareis o quê? Vão mandar raios de poder. Vão fazer o quê? E sereis minhas testemunhas. Vocês vão manifestar quem eu sou. Vocês vão manifestar o meu evangelho. Sereis minhas testemunhas, poder para pregar o evangelho e ver as pessoas de fato se rendendo a Jesus Cristo. Isso que nós buscamos como igreja, ser relevantes para nós, não é ser igreja cheia, ainda que nós queiramos, mas nós não queremos encher de qualquer pessoa, nós queremos uma multidão de discípulos, não uma multidão atrás de pão. Então, a pregação expositiva, uma teologia bíblica, entendimento da palavra de Deus como um todo, um entendimento bíblico do evangelho, aquele evangelho que tem más notícias, a má notícia, perdido, e as boas notícias da salvação, não apenas a salvação, não, aceita Jesus, Ele quer demais você, Jesus está chorando por você, Ele vai fazer tudo por você, e Ele não te confronta no seu pecado, e não diz aquilo que precisa de mudança na sua vida. Isso não é o evangelho, isso é um falso evangelho. O evangelho que promete salvação sem mudança de vida não é o evangelho. O evangelho, ele nos alcança perdidos, destroçados, sem condição nenhuma, mas ele atua na nossa vida para que nós tenhamos a nossa vida transformada. E isso parte para o entendimento bíblico de conversão, porque quem é de fato convertido, ele não apenas aceita Jesus da boca para fora, mas ele assume um compromisso com Cristo. E nós precisamos ser uma igreja que não apenas leva as pessoas a confessar Jesus com os lábios, mas que mostre a eles o compromisso que precisa ter com Cristo. E isso a gente vai vendo que nem todo mundo entende esse compromisso, e se não entender o compromisso de pregar o evangelho, e aí eu falo do entendimento bíblico de evangelização, não é verdadeiro crente, porque o verdadeiro crente, ele sabe que é missão dele levar o evangelho a todas as pessoas. Então, quando nós evangelizamos as pessoas, levamos elas a aceitar Cristo, mas não levamos elas a aceitar a missão, a igreja fica cheia de membro e sem vida. Ela enche de pessoas, mas não faz nada. Ela vira uma igreja para si mesma. É uma igreja deficiente, que com o passar do tempo também vai perdendo frequência, porque a pessoa, a vida dela vira no mínimo. O que é o mínimo, pastor? Para eu continuar membro da igreja, ser crente, você falar boa noite para mim sem fechar a cara, o que é o mínimo? Se eu vier uma vez por mês na igreja, tá bom, pastor? Essa coisa do mínimo, irmão, é sinônimo de alguém que não tem o verdadeiro desejo de ter um relacionamento com Cristo. Ele quer a bênção. Se eu vier aqui, quanto tempo eu preciso trabalhar para receber salário? Se eu trabalhar 5 horas por dia, dá? Não, tem que ser 8 por dia. Não dá para ser 7? Não dá não. Mas 9 nunca, né? Bateu o sinal, larga até a caneta que estiver escrevendo, a ferramenta cai do...
Se você não entende, servir a Cristo para você é um peso, você quer fazer o mínimo possível, tem um problema aí. Nós precisamos ensinar isso para a igreja, nós precisamos ensinar para você, sabe por quê? Porque não é só eu falar aqui, não, você tem que explicar para aquela pessoa que você está discipulando: olha, cuidado, você está no caminho errado, esse não é o caminho da igreja de Cristo. O entendimento bíblico de membresia, irmãos, existe uma responsabilidade em ser membro. Nós precisamos saber quem é membro e quem não é da igreja, sabe por quê? Temos que saber em quem que a gente pode confiar. O novo que chega na igreja, ele precisa saber em quem que ele pode se apoiar, porque se não tem membresia, se é só frequentar culto, aquele novo que chega, ele se agarra a qualquer um que estiver ali, e ele agarra e cai os dois no buraco, porque um cego às vezes agarrando na mão do outro cego. Nós precisamos ter membresia clara, quem é membro, quem é fiel, quem é que está de fato batalhando para ser como Cristo. Nós precisamos ter um entendimento bíblico de disciplina eclesiástica, irmão. Existe disciplina para aquele que não quer andar com Cristo, não aceita, não se arrepende do pecado. Irmão, a igreja é uma igreja de pecadores, mas de pecadores arrependidos, de pecadores que aceitam mudança. Então, se a igreja não se preocupar com a disciplina, ela não está sendo verdadeira igreja de Cristo. A igreja, para ser verdadeira, ela tem que se preocupar com o discipulado e crescimento. Mas crescer espiritualmente deve ser algo natural na igreja, não forçado, não uma coisa extraordinária. De vez em quando a gente vê um irmão que está crescendo em Cristo, a gente fica fazendo festa. Tem um irmão crescendo. Irmão, todos deveriam estar crescendo. Então nós temos que nos preocupar. Se a igreja não está crescendo espiritualmente, nós temos problemas sérios. E não dá para comemorar aniversário cheio de problema. É igual fazer festa com dívida. Você está cheio de dívida, aí você aumenta a dívida para fazer festa. Isso é uma tolice. Você não tem nada para comemorar, você tem que pagar suas contas, vai batalhar, deixa a festa para depois. A hora que a vitória vier, irmão, você faz festa. Então, irmãos, eu estou falando isso agora para a gente não ter um sorriso amarelo no dia do nosso aniversário. Eu penso que a gente deve refletir. Para fechar aqui, liderança bíblica, liderança eclesiástica bíblica, conforme a Bíblia. Presbíteros, diáconos, todos os líderes orientados por dons. A igreja, o dom quem dá é o Espírito Santo, mas a igreja reconhece, vê, irmão, eu vejo o dom aí na sua vida. Nós escolhemos, votamos, a liderança separa irmãos para determinadas tarefas a partir dos dons e por nenhum outro critério, porque a igreja de Cristo não tem nenhum outro critério. Não tem critério de dinheiro, não tem critério de cultura, não tem critério de coisa humana nenhuma. O critério de Deus é o dom que Deus dá, é o caráter de Cristo na vida da pessoa. É isso que é o fundamento. O resto, irmão, são bênçãos acessórios. Se você tem dinheiro, se você tem cultura, se você tem imóveis, se você tem, sei lá, se você é bonito para alguns, tem muita gente que acha que você é bonito, não interessa. Interessa Cristo na nossa vida. Irmãos, eu tenho muita vontade de ser essa igreja, muita vontade de ser uma igreja excelente, mas eu sou deficiente. Você consegue reconhecer suas deficiências? Você consegue reconhecer que você precisa? Irmão, isso aqui não vai ser uma palavra para deixar você para baixo, não. Palavra de Deus para nós, irmãos, para nos levantar, para nos corrigir, para nos fazer melhores, para nos fazer desejar mais e andar mais com Cristo e viver mais a vida de Deus, como igreja de Deus, espalhando a palavra de Deus até a volta do nosso Deus. E eu quero orar com você agora, para nós terminarmos esse nosso encontro. E eu queria que você ficasse de pé e você se perguntasse quais são os sonhos que você tem como igreja, quais são as deficiências que você já percebe aí. Olha, isso aqui está precisando melhorar, isso aqui está precisando mudar, seja em você ou na igreja como um todo. Falar, olha, nossa igreja pode melhorar,
E você pode agora, como um crente em Jesus Cristo, como alguém que tem acesso à presença de Deus, fazer uma oração em nome de Jesus, não em seu nome, em nome de Jesus, e crer na resposta de Deus para nós, que o Senhor pode pegar essa igreja aqui e nos levantar, e fazer de nós esse exército poderoso de Deus, fazer de nós essa nação de sacerdotes, reis sacerdotes que ministram ao mundo na autoridade de Deus. Irmãos, pensa na autoridade de Deus na sua vida. Você reconhece que você tem autoridade em nome de Jesus? Porque talvez está faltando autoridade na sua vida, porque está faltando fé, porque está faltando seriedade, porque está faltando busca. Por que eu estou falando que faltam essas coisas? Porque a bênção é para você. A bênção é para você. Você é crente em Jesus. Talvez você já se acostumou a uma vida medíocre. Você se acostumou, você falou: eu nunca vou ser cheio do Espírito Santo, eu nunca vou pregar o Evangelho no poder de Deus, eu nunca vou ver os milagres de Deus acontecendo na minha vida, eu vou sempre depender de chamar alguém, de pedir alguém, de pedir socorro aqui e ali, porque eu sou tão pequenininho. Ô irmão, a questão é que não interessa o seu tamanho, interessa o tamanho do Deus que está na sua vida, é isso que interessa. Não interessa a sua vontade fraca, interessa a força da vontade de Deus, que veio e morreu por você e ressuscitou por você. Então não confia só, derrama na presença de Deus, entrega para Deus, fala assim: Senhor, estou te entregando a minha fraqueza, estou te entregando, Senhor, a nossa necessidade como igreja, estou te entregando, Senhor, estou clamando pela igreja do Senhor, aqui a 9ª igreja, e por essa caminhada que nós vamos fazer, mergulhando no significado disso, Senhor, para a gente poder entender o que é e o que não é igreja de Deus, o que é e o que não é a tua vontade. Clama ao Senhor. Oh meu Deus, eu olho para o Senhor, não olho para a nossa fraqueza. Se eu olho para as nossas deficiências, ó Deus, é para aplicar a palavra do Senhor, que é cura para todos nós. Mas eu olho para o Senhor e para os teus propósitos, para os teus projetos, na vida particular de cada um aqui, Senhor Deus, porque temos essa dimensão de ser igreja, que é o indivíduo, é um relacionamento pessoal com Cristo, é um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento de vida, um relacionamento em que o Espírito Santo se move e nos encaminha, e nos orienta, e nos abre a mente, e nos dá clareza da vontade do Senhor. Por outro lado, Senhor Deus, nós oramos por essa manifestação corporativa, essa manifestação de multiplicidade de dons, multiplicidade de formas, que juntos mostramos aquilo que o Senhor chama de linda, a igreja. O Senhor diz: vem cá ver, veja a noiva ataviada, preparada, linda, perfeita. Deus, nós estamos diante do Senhor nesse casamento que é da igreja com Cristo. Senhor, não queremos chegar sem um banho tomado no dia do casamento, não queremos chegar com as vestes sujas, não queremos chegar, Senhor Deus, no horário errado. Senhor Deus, nós queremos ser encaminhados pelo Senhor. Ó Deus, estende a tua mão. O Senhor conhece o coração de todos nós, o Senhor sabe onde estão as nossas fraquezas e os nossos pecados. Perdoa os pecados, Senhor Deus, e no lugar da fraqueza, enche-nos do teu Espírito Santo. Ó Deus, dá-nos poder espiritual, ó Deus, através da tua palavra, da fé no Senhor, Deus, que nós possamos viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver, que assim o Senhor faça com o teu povo. Deus, estende a tua mão, abençoa a igreja, abençoa a nossa caminhada, abençoa o nosso aniversário de 50 anos, ó Deus, que nós tenhamos o que comemorar, que nós tenhamos um avanço, Senhor Deus, que nós possamos dizer: foi Deus, foi o Senhor que fez isso por nós, foi o Senhor que se manifestou, e nós temos convicção de que o Senhor é conosco. Deus, visita cada irmão aqui que tem suas necessidades particulares, suas lutas, suas guerras, os que estão aqui, os que estão longe.
os que não vieram, nem estão ouvindo, alguns estão aqui conosco, Deus, através aí da rede social. Eu peço, Deus, que nenhum tropeço na nossa vida, Senhor Deus particular, seja forte o suficiente para nos desviar de ser a igreja que o Senhor nos chamou para ser. Não nos desviemos, ó Deus, da missão que o Senhor nos deu. Dá-nos um completo entendimento do que é ser igreja e de como agradar o Senhor. Abençoa o teu povo, Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Último aviso aqui: domingo nós vamos ter ceia do Senhor, né? E domingo tem o tropeiro. Então, se você tem alguma coisa para resolver do tropeiro, procura ali, ó, os diáconos ali atrás, tá bom? E Deus abençoe esse resto de semana. A gente se vê. Deus te abençoe em nome de Jesus.